E aí, galerinha, aqui é o Stefano Cordeiro, começando um podcast novo aí do Eto, ou mais de Zeto, como vocês quiserem, junto com a Cefra, com o Marcelo. E vou pedir a Cefra para apresentar o Eto pra gente. Pois é, esse nome já deu tanta ideia, tanta história. Toda hora o povo chama de um jeito. Mas enfim, poderia ser estratégico, tático, operacional, mas eu te odeio mesmo. Que é aquela história que você tem de ter um relacionamento, né, com um irmão menor em que você pode ir lá chamar atenção, brigar, falar com ele, uma coisa, mas ninguém de fora pode vir falar mal que você sai rolando no Ninguém chão, pode chamar né? seu irmão de burro, né? Pois é, você sai rolando. E o pessoal fala muito também essa questão, são aquelas relações tanto de amor e ódio que todo relacionamento você tem, né? Em algum momento você passa raiva, né? E aí como que eu posso estar mudando isso, como que eu posso estar transformando essa realidade para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Possa estar trabalhando, já que a gente passa tanto tempo da nossa vida no trabalho, o que a gente pode estar fazendo de diferente para estar mudando esse tempo que a gente passa aqui, né? E a ideia é que o grupo transforme, né, todo esse ambiente do trabalho com lideranças circunstanciais, trabalhando com equipe matricial, de forma horizontal. Quem entra para o grupo esquece seu cargo, então todo mundo ali tem a mesma voz, tem o mesmo peso, as pessoas podem desenvolver trabalhos independentes, não precisa pedir uma autorização para alguém. Se está vendo que faz sentido, se vai mudar a realidade de alguém, se vai melhorar, a pessoa pode pegar e tocar o projeto. A ideia é que seja bem divertido, principalmente, né? Que a gente se diverte muito. Não é uma divisão, não é uma diretoria, não está dentro da estrutura do banco formal, funciona de forma orgânica, né? A gente se reúne, usa muito essa questão das redes sociais, muito online, para estar se conectando, grupos do WhatsApp, do Telegram, Facebook, em todas as redes, agora com um canal também, né? Um podcast também, Medium para o blog, essas coisas pra gente estar desenvolvendo. Muita coisa nova saindo aí, Pois muitos é. canais pra gente se interagir. Muito legal. Se interagir. E a ideia toda é juntar essa galera que está pensando em inovação e de forma que a gente possa estar transformando todo o nosso trabalho, tá? Trabalhando de uma forma melhor. E trazendo a tecnologia, inovação e tudo que tem de novo, porque essa galera é antenada, vive em congressos, encontros, em seminários, em tudo que tiver inovação, o pessoal tá ali participando, né? E como que o pessoal faz para conhecer mais? A gente tem a comunidade no Connect BB para quem está dentro, né, do sistema Do Banco do do Brasil. Banco do Brasil. E fora a gente também tem o Facebook, também para funcionários, tem Eto do Banco do Brasil. E Temos Instagram também temos Instagram, estamos ampliando aí as nossas redes, né? E no próximo podcast vamos ter mais. A gente vai passar os endereços direitinho aí pro pessoal, para quem quiser interagir mais também. Reativar o blog, pra gente colocar umas discussões bacanas. E é legal também que como a gente tem essa questão, essa preocupação de mapear as habilidades do pessoal, que a gente considera que a habilidade é muito mais importante do que o currículo, então é melhor você saber o que você está fazendo para um determinado projeto. A gente também tem do que você manja lá na página do Connect, então se o pessoal, quem tiver interesse em querer ajudar, coloca já, preenche lá pra gente estar sabendo assim que quando tiver algum projeto baseado nisso, a gente vai acionando as pessoas. E para quem também quiser participar, porque ultimamente a gente tem recebido várias, assim, quero participar, em breve a gente vai ter novidades, tá? Tem uma equipe que já está preparando para receber esse pessoal, para saber como que cada um pode ajudar, independentemente de onde esteja. Às vezes você pode estar mudando o que você está querendo fazer, mesmo estando em outro estado, não necessariamente aqui, né, em Brasília. Só para ter uma ideia, a gente tem gente do grupo que está aqui em Brasília, tem gente que está em agência, tem gente que está cedido para o governo, tem gente que está de licença educação, então o fato de você estar em algum outro lugar não muda a vontade de você querer participar e poder participar. Beleza, isso aí. Vamos para a pauta de hoje? Bora. A nossa pauta hoje é o mindset do futuro nas empresas e como isso vai afetar dentro das próprias empresas, né? A relação, os funcionários, as relações entre equipes. E a gente acha que a gente pode abrir já pensando no como que
esse mundo digital louco que temos aí fora afeta as grandes corporações, grandes instituições, que em tese são mais lentas em se adequar ao cenário externo, né? Principalmente o cultural. Como que essas mudanças externas estão afetando, como vocês veem, né? Que essas mudanças externas estão afetando dentro de grandes corporações ou do governo, de instituições não governamentais e etc. A gente observa que a internet, né, lógico, foi um grande marco, né, de alteração virou um novo ambiente de negócio. Com isso trouxe empresas mundiais, passaram a ser localizadas no mundo inteiro, né? Então quando você fala de Google, de Facebook, são empresas que não estão só no Brasil, né? É uma empresa que não é localizada, é uma empresa que está acessando o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então ela traz essa capacidade que uma pessoa consiga até desenvolver uma solução que vai atender o cara lá na Suécia, outro na China, outro... Enfim, as coisas são pensadas globalmente hoje em dia. E é uma coisa até que o Brasil tem muita dificuldade de fazer ainda, né? A gente ainda pensa pouco para fora do Brasil. A gente geralmente só pensa para dentro do país. Mas, de toda forma, isso traz uma pressão adicional para as empresas, no sentido de que, além da competição que você já tinha no seu setor de atuação, você passa a ter competição com outros players que não se conectavam antigamente, né? Então, competição intra e interindústrias cresceu demais com a internet, e é uma coisa que trouxe uma pressão de mudança para dentro das empresas tradicionais, né? E aí o caso do banco, então, com 200 anos, a gente viu muita coisa mudar o tempo inteiro, e agora não é diferente, né? A gente sofre também a pressão da mesma forma que todas as outras empresas estão sofrendo essa transformação para o digital, né? E como fazer isso, né? Dos pontos que a gente sempre discute, né? Tem que ter uma mudança no mindset, que é justamente isso que a gente veio conversar aqui. Eu acho interessante quando se fala muito em questão de qual é o futuro do trabalho. Normalmente, se a gente for olhar, hoje a gente está trabalhando num modelo de passado do trabalho, que é aquela questão toda que vem do modelo de revolução industrial. Então, quando o pessoal fala Uber, Airbnb como sendo futuro, na realidade, eles são o presente do trabalho e a gente não tem ainda alguma coisa que seja o futuro criado, né? Então, imagina, essas grandes organizações, como que elas estão trabalhando hoje? Trabalhando com um modelo que já foi ultrapassado, né? Aquele esquema de você ser treinado para trabalhar em fábrica, tudo. E como que a gente muda isso? Já que o cenário, o presente do trabalho está exigindo que as organizações sejam mais rápidas, elas tenham mais agilidade, trabalhem com a equipe matricial, sejam de forma horizontal, para dar escala nesse mundo que está em transformação e que a gente vê, está em tudo quanto é lugar e tudo ao mesmo tempo, né? Não tem mais aquela barreira do consumidor, do cliente chegar com você só presencialmente. A gente conecta com eles em todas as áreas, né? Online, presencial, de diversas maneiras. E como que a gente se posiciona para isso, né? Que eu acho que a primeira coisa mesmo é bem isso que o Marcelo falou. Mudar a cultura, mudar o mindset, né? Que é aquela questão, né? Que a gente já tá careca de saber e tá ouvindo o tempo inteiro. A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, o primeiro ponto para qualquer mudança organizacional é você começar pela questão da cultura. Ou seja, não adianta nada você abrir um chat online ou uma página no Facebook ou qualquer outra coisa, né, de interação online que é 24 horas, sendo que internamente você tem o próprio processo de compra, tem que ter 3 assinaturas de 3 gerentes diferentes, mais o cara da área técnica para aprovar o projeto, e aí o cliente acaba desistindo e indo para outra empresa ou fazendo de alguma outra forma. Essa mudança interna, ela vai ser forçada ou as empresas podem já se adiantando? Ou vocês acham que tem alguma empresa que a gente conheça, assim, das grandes velhas, né? Vamos dizer assim, já estão se adaptando e se essa velocidade vai ser suficiente para ela não morrer no meio do caminho? Acho que essa é a grande questão, né? Se $1 milhão, né? Se a velocidade com que a gente muda é suficiente para se manter no mercado, né? Assim, tem estudos, né, sobre essa questão da disrupção, uma palavra que vem sendo muito utilizada ultimamente, mas é difícil você identificar quando é que a transformação que você está sofrendo pode ser considerada uma disrupção
ou se não, se é uma evolução incremental que só foi acelerada pelo fato das coisas digitais evoluírem mais rápido do que o tradicional, né? O que a gente tinha expectativa, né? Então, normalmente, grandes empresas assim têm projetos demoram 2 anos, 3 anos para maturar e ser lançado, né? E 2, 3 anos é o tempo que surgiu um Uber, que surgiu Vê um molecote e criou alguma coisa que acaba com a sua indústria. Essas empresas surgem nesse meio tempo, né? 2, 3 anos o mundo já é outro. O que mudou nos últimos 3, 4 anos, né? Se você olha para trás. Então, assim, a evolução está mais rápida, né? Eu acho que é um pouco do sentimento que tem. E a velocidade de mudança das empresas dificilmente consegue acompanhar. Mesmo que você aplique, né, frameworks e trabalhe com métodos ágeis e você tenta acompanhar, a mudança cultural é uma coisa muito difícil de ser realizada, né? Ela não é uma coisa só, não existe assim o jeito de você mudar a cultura, porque a cultura são as pessoas. E aí as pessoas têm que entrar nesse novo mindset, uma nova postura, um jeito diferente de atuar. E esse é o grande paradigma, né? A coisa que é difícil de você mudar é fazer as pessoas se sentirem confortáveis com o novo, né? E tu falou um grande ponto. Como é que faz para tirar as pessoas da zona de conforto? Porque, na realidade, quando você está falando de mudança, é isso. Você vai estar tirando aquelas pessoas da zona de conforto. E o que levaria essas pessoas a saírem? Daí teria que ser crescimento, mostrar o que está acontecendo lá fora, falar que não é só, eu resolvi aqui, a minha instituição, minha organização achou que é modinha, resolveu mudar. Isso aí está acontecendo no mundo inteiro. Sim. Então a gente tem que ter essa visão. E pra gente, assim, sair dessa zona de conforto, o que a gente tem que fazer, né? Que eu acho que é uma grande questão. É começar a olhar as coisas, por exemplo, esse processo que eu estou fazendo aqui, será que ele faz sentido? Será que não existe uma outra maneira de eu estar fazendo ele de uma forma diferente, que seja mais, inovadora, ou evolutiva, ou efetiva, alguma coisa nesse sentido? Porque aí eu trago, assim, para o aspecto do dia a dia, aquilo que a pessoa está fazendo. Começa a questionar se faz sentido tudo isso que você está fazendo. E comece a sair da sua zona de conforto, tentar fazer coisas novas, para que você consiga acompanhar o que vem por aí, porque vem muita coisa por aí, e o que eu vejo às vezes a pessoa, quando começa a ver o que está acontecendo aí no mundo, ou seja por palestra ou alguma coisa assim, ela vira e fala assim, gente, aonde é que eu estava que eu não percebi essas mudanças todas acontecendo ao meu redor, né? E acho que essa questão de sair da sua zona de conforto ajuda você a ter essa percepção. Eu acho que o principal é não fazer vamos dizer, essa conscientização através do medo. Olha, se você não aprender isso, você vai ficar sem emprego. Olha, se você não mudar isso... acho que foi o próprio Tiago Matos que falou que quando você vira futurista, você não pode ser o profeta do Apocalipse. Ou o pessoal pensa assim, vão chegar os robôs, Skynet, vai acabar com as mesmas coisas. Não, mas para isso tem se você for nessa linha, né, tem alguns que gostam, outros não gostam, né, na linha da Singularity tem um livro que assim, a gente super recomenda, que é o Abundância, né, O Futuro é Melhor do que Você Imagina, do Peter Diamandis, que fala muito sobre esse outro aspecto que não é tão ruim assim. É claro que vai ter muito impacto, isso vai. Por isso é importante o pessoal sair da zona de conforto para aprender novas habilidades. Porque o que vai ser assim, repetitivo, automático, isso aí realmente vai passar para robô, para máquina, vai ser automatizado. 99% de chance de ser automatizado. E aí, saindo da zona de conforto, você tem que aprender outras coisas, que não sejam essas coisas operacionais, repetitivas, para você continuar aí no mercado de trabalho, continuar fazendo as coisas, ter empregabilidade, né? Sim, inclusive essa semana, se eu não me engano, semana passada, saiu uma pesquisa falando de novo sobre esses estudos, eu não lembro direitinho a referência, mas depois a gente coloca para vocês. Sim. E que falava disso, que vão ter, eu acho que 54 milhões de empregos que vão ser extintos nos próximos anos por conta dessa transformação digital, mas vão ser criados 100 e tantos milhões de empregos no lugar. Então, assim, não vai ter um déficit, vai ser faltar pessoas com habilidade são novas skills, são outras habilidades. Então, o problema vai ser qualificar as pessoas e não arrumar um lugar para todo mundo. E a outra coisa é que não são skills tradicionais que já existem necessariamente. Muitas vezes as próximas profissões vão ser coisas que ainda nem começaram a existir, ou vai ser em função... Enfim, esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Que... Facebook, o cara que faz propaganda em Facebook, isso não existia um tempo atrás. E agora tem especialistas
Gerente de mídias, gestor de mídias sociais. Eu vi umas bem doidas. Eu vi piloto de drone já tá mais do que comum, né? A gente já vê assim, porque a gente tá vendo drone por aí, apesar que existe uma questão de regulação, mas eu vi Feng Shui de dados. Mentira! Imagina, eu vi... tipo, a posição das colunas da sua tabela afeta o resultado final. Eu vi planejador de velhice, porque as pessoas com a qualidade de vida vão viver mais, então o que é que eu vou fazer, já que eu vou ter, assim, vou ter mais tempo de vida pós-trabalho, ou vou continuar trabalhando, né? Isso é fato, as pessoas vão trabalhar por mais tempo, por isso é importante achar alguma coisa que você gosta de fazer, justamente para estar trabalhando. Tinha outras também, reciclagem de lixo, né? Isso é normal. Questões também de... Aconteceu um caso comigo essa semana, foi ontem, não, quarta-feira. Quarta-feira a gente chama algoritmos também de robôs, né? Não é um robô físico, de metal e tal, mas a gente chama de robô, né? Um robozinho. Eu fiz um robozinho e aí, só que como ele não é tão estável, quando eu dou play no robô, lá no código, eu tenho que ficar olhando para ver se ele vai se comportar como eu esperava. E aí o robô demorava meia hora. E aí eu fiquei lá vários minutos sentado olhando para a tela do computador e a tela mexendo. E aí um colega meu chegou e perguntou: o que você está fazendo? E eu falei assim: agora eu sou tutor de robô. É a profissão do futuro. E realmente eu vi numa pesquisa também dessas de futurismo, de que tutor de robô vai ser uma profissão do futuro. Você vai ter que saber fazer um robô e vai ter que tutoriar esse robô para ver se ele vai se comportar como você queria. E é bom que a gente entrou nessa parte do mindset para os próprios colaboradores, né? E como é que quais vão ser as skills necessárias, e principalmente não só skills de habilidades técnicas, mas de atitude. Né? Como que as empresas já estão buscando, isso eu tenho percebido. O próprio Google essa semana passada, Google, Facebook, alguma coisa assim, dessas grandes Big Techs, anunciaram que não está olhando mais a formação acadêmica formal. Sim. Inclusive, sobre esse tema, eu acho que são diversas skills diferentes, né? Eu acho que não dá para falar de uma skill só. E aí, quando você pensa nessa coisa de tecnologia, né? Muito complicado. Tem gente que não sabe nada de programação, não entende ainda desse assunto. E pode ficar assustado com isso. Eu faço um trabalho hoje que não tem nada a ver com isso. Mas o futuro ele é muito mais sobre pessoas do que sobre a programação em si. É legal você ter conhecimentos de programação, esse tipo de coisa te abre uma série de possibilidades, mas ao mesmo tempo outras necessidades surgem, porque na realidade quando você usa a máquina, você usa o robô para fazer alguma coisa para você, ele é uma ferramenta. Sempre a tecnologia é uma ferramenta para fazer a gente conseguir fazer mais coisas, né? Então você passa a ter mais capacidade quando você usa uma ferramenta. Não necessariamente ela substitui o ser humano. Ela pode ampliar suas capacidades e por conta disso você pode prestar atenção em outras coisas. E essas coisas geralmente envolvem ser mais humano, né? Mais interação entre as pessoas, trabalhar mais conjuntamente, esse tipo de coisa. Então ter todo um outro lado de skills que são mais humanos mesmo, que a gente esquece. Sem problema. No dia a dia corporativo, né, foi sendo deixado para lado no modelo anterior. Você tinha muita departamentalização, as áreas, enfim, competindo umas com as outras e tal. E agora a gente parte para um modelo mais de cooperação e de colaboração efetiva, né? Se as pessoas não cooperarem para conseguir fazer as coisas, a coisa perde propósito. As ferramentas estão ali para substituir o trabalho chato e burocrático, né? E você, em compensação, tem que desenvolver skills de colaboração e de trabalho em grupo, que existem frameworks para a gente trabalhar. Né? O que a gente chama assim de habilidades mais humanas, né? Que é a capacidade de resolver problemas complexos, a questão da empatia, a inteligência emocional, criatividade, tudo isso que envolve, que deixa de ser repetitivo, que deixa de ser automático, tudo aquilo que envolve análises. Daí são as habilidades que as pessoas têm que estar desenvolvendo. Uma das coisas que eu tenho para mim, acho que as pessoas já deveriam desenvolver agora, que é o autodidatismo, né? A pessoa ser autodidata, por quê? Hoje em dia tem muito recurso, principalmente em inglês, né? Eu sei que muita gente não gosta ou não fala,
mas a língua atual da internet é inglês e não tem como a gente lutar contra isso, pelo menos por enquanto. Mas da pessoa buscar o conhecimento, não necessariamente igual o próprio Marcelo está falando, nem todo mundo vai precisar aprender a programar para o futuro. Né? Vão existir profissões que exigem o mínimo ou nada de programação, de conhecimento técnico mesmo. Né? Muito mais humano e como saber lidar com as situações. Mas mesmo para essas outras áreas que não dependem de TI ou de conhecimento técnico específico, né? Engenharia e tal, as pessoas precisam aprender a aprenderem sozinhas. Né? Na escola a gente não aprende a como aprender. Né? Muito mais, eu graças a Deus tive uma influência muito boa dos meus avós, que foram quem me criou, que tudo que eu perguntava, meu avô falava que era para olhar na enciclopédia, aquela antiga, ona mesma, Barça. E eu aprendi a procurar sozinho na Barça. E hoje eu procuro sozinho no Google, sei onde procurar e tal. Então, de não ficar esperando alguém pedir ou mandar. E na minha concepção, aquele funcionário, colaborador, que tem aquela postura de eu só faço se a empresa pagar, ou eu só aprendo se a empresa me pedir, eu acho que não vai ter muito espaço no futuro não, porque... Tem que ser proativo, porque na hora que as coisas acontecerem, o pessoal vai se lembrar daquela pessoa que se dispôs a fazer alguma coisa, independentemente de alguém mandar ou não, né? Isso aí tem mais a ver com a cultura eu vou me preparar quando eu for nomeado, quando eu for... quando alguém me pedir para fazer. Mas, na verdade, quando você chega na parte... quando eu falo nomeação, pode ser promoção ou... destacamento para algum projeto específico e tal, é porque você já está preparado, e não o contrário. E essa atitude eu acho que as pessoas têm que evoluir muito assim para poder sobreviver no futuro como profissionais, como... A gente vê muito essa questão que acabou aquela história de vou fazer engenharia, vou ser engenheiro pro resto da vida. Cada vez mais a gente vê as pessoas fazendo diversas... aprendendo, né, sobre diversos assuntos, independente, ou análise de dados, ou engenharia, ou direito, jornalismo, e complementando isso de forma que esse aprendizagem seja profundo. E com a grande oferta de cursos que a gente vê aí online, o pessoal pode se formar no que quiser. O Google tá aí, várias escolas aí online estão aí com muitos cursos, inclusive gratuitos, para o pessoal estar aprendendo mesmo. A gente mesmo fez o curso de Scrum online, né, no mês passado, teremos em breve uma outra turma. Isso assim, de forma bem legal, bem divertida, bem descontraída, em que a gente estava passando um conhecimento para o pessoal E quando a gente fala em Scrum, né, que é um framework de quem trabalha com metodologias ágeis, e se a gente pensa em mudança de cultura, toda essa parte do metodologias ágeis, ela ajuda a fazer isso. Então, pessoal, fiquem ligados aí, que é nessa direção que a gente está vendo as organizações irem. E não é só restrito a TI, né? Pode ser usado em qualquer área, direito, qualquer auditoria. Coisa pode ser para a sua vida. Eu uso para a minha vida, eu uso vários frameworks ágeis. Uma coisa que eu vou deixar o Marcelo falar, mas antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre... E a Sephora falou que acabou esse negócio de... fiz engenharia. Tanto que ontem eu achei uma página no Facebook que chama Fiz Engenharia para Não Ser Engenheiro. Que como houve uma baixa no mercado, né, principalmente na engenharia civil, os engenheiros tiveram que fazer outra coisa da vida. Né, quem não conseguiu se realocar. E a gente estava conversando com o Marcelo vai resgatar isso para a gente agora. Como que esse cruzamento de conhecimentos que antes não eram correlatos, que você não consegue, por exemplo, aprender várias coisas de vários campos, né? Muitas vezes eu até fui questionado, porque como eu trabalho muito com TI hoje, se eu tinha feito faculdade de TI, eu nunca fiz uma faculdade de TI. Né? Minha graduação foi em administração e as pessoas perguntavam, mas como você aprendeu a programar? Então, hoje, não necessariamente o seu curso é a sua... É o que você está trabalhando. E é a sua prisão também, né? Eu fiz administração, então eu só posso mexer com administração. E não é bem assim. E aí o Marcelo vai resgatar pra gente como é que era na antiguidade, porque as pessoas eram tão mais criativas do que a gente hoje. A gente tem um livro aqui que eu estava discutindo com o Stefano, que fala justamente disso, né? O livro Originais, né? Que fala um bocado dessa coisa da criatividade e tudo. E uma das coisas que eles destacam lá é essa, que o fazer... Se você quer ter boas ideias, quer ser original, você tem que fazer bastante. Quanto mais você exercitar suas ideias em direções diferentes, você tem uma tendência a conseguir
ter boas ideias no meio de várias ideias que você tem. Então, assim... Você faz a combinatividade, igual o Murilo cansa de falar também a respeito disso, né? Ao invés de você ficar focado numa ideia ou achar uma, duas ideias boas que você teve, agora eu já vou partir daqui fazer meu produto, meu MVP, e já vou pra rua, às vezes você não pode se apaixonar tanto por uma ideia só. Você tem que continuar e elaborando e tendo ideias em áreas diferentes, combinando skills diferentes, né? Eles falando do Da Vinci, desse tipo de gênio do passado, milhares de ideias para ter 200 que deram certo, entendeu? Então, assim, o pessoal às vezes esquece do esforço que foi necessário para se chegar naquelas ideias dele que vingaram. A mesma coisa dos outros artistas, né? Esses estudos sobre originalidade, no caso, mostram essa tendência. Quanto mais coisa você tiver, ou seja, o hard work mesmo, botar a mão na massa, tentar criar coisas, faz diferença nesse aspecto. E eu acho engraçado também quando o pessoal fala assim, mas por que você fez só engenharia? Ou por que você só fez informática? Você só gosta de uma coisa na vida? Por que você tem que se prender a isso, né? Claro, todo mundo gosta de várias coisas, então não tem essa pressão, porque antigamente era uma pressão danada. Não, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer medicina, você só vai saber disso, né? Por que a pessoa não pode gostar e fazer outras coisas junto, né? Ou aprender, ter outras habilidades. E uma coisa que eu tenho visto muito nesses cursos de escolas criativas, e aí a gente pode citar um monte, Sandbox, Perestroika, que às vezes um curso desse, ele vale muito mais do que uma pós-graduação ou do que uma graduação, porque ele vai te trazer coisas que estão rolando assim na atualidade. Você vai ver o pessoal que está fazendo, igual o Marcelo falou, mostrando qual é a experiência dele ali no dia a dia, atualmente, né? O que ele está fazendo assim para mudar isso no dia a dia mesmo. Então, às vezes, procurar um curso desse pode ser até mais interessante do que, de repente, fazer uma graduação em finanças, ou alguma coisa nesse sentido, né? E é justamente, né? Eu acho que hoje está ficando cada vez mais clara a frustração, até com cursos tradicionais, o jeito tradicional empacotadinho, que você tem que ficar 1 ano estudando, mas do assunto mesmo que você quer aprender, tem 2, 3 meses de aula ali sobre o que você queria, o que você extraiu de bom daquele curso. O resto do tempo foi a formatação, foi alguma outra coisa que talvez não agregue tanto na sua vida, né? E já esse tipo de curso não, costuma ser bem condensado. Em cada aula você aprende uma esfera de coisas novas, né? Eu estava até lendo hoje aqui uma matériazinha, tá falando sobre os tipos de aprendizado, né? Que aí você também tem que variar como você absorver o conhecimento, né? Tem várias formas também. E assim, aí ler é uma forma, mas você receber uma aula é um método passivo, né? Você está assistindo sem interagir muito. Você ler já é um pouco melhor porque você está exercitando uma atividade cerebral, mas aí vem o audiovisual, já é um outro método, e daí vai melhorando, né? Demonstração. A retenção de conhecimento. A retenção de conhecimento. Eu acho muito legal quando você pega e você ensina para alguém. Exatamente. Porque aí você tem que ter a responsabilidade de e aí é o que ele aprender, fala, grupo né? De discussão. E tá compartilhando. A prática em fazer também te traz uma grande retenção, mas a que mais traz retenção é justamente você ensinar os outros, né? Então você tem justamente todo esse exercício de tentar, poxa, como é que eu vou explicar isso para outra pessoa de um jeito Pois fácil, e o legal quando você pensa nisso, nessa retenção, é quando você aprende e aí você já está com aquela mente, pensando assim, eu estou aprendendo isso, como é que eu vou ensinar outra pessoa sobre isso? Que aí a sua atenção já muda. Se você, por exemplo, no final da aula lá ou do curso, tiver que fazer um resumo sobre isso que foi colocado lá, isso que você aprendeu. E ter que falar para uma pessoa, de preferência uma pessoa leiga, que não entenda nada daquele assunto, né? Você chega lá para ela e fala assim, olha, o que eu aprendi hoje foi isso, isso, isso e isso. Eu acho que também seria um desafio legal pra gente fazer aí pro pessoal, do tipo assim, todo dia pega aí o que você aprendeu e ensine alguém a respeito de alguma atividade. Tem uma história muito interessante que é de uma concurseira, uma menina que é concurseira, ela não passou no concurso ainda, mas a vida dela é ensinar outras pessoas as matérias de concurso. E as pessoas ficam se perguntando, mas por que concurso é uma competição, correto? Uhum. Então por que ela está ajudando outras pessoas a entender o conteúdo lá, sei lá, direito constitucional, civil e tal? E aí ela mesma falou que quando eu ensino, eu aprendo muito mais e ela tá, tipo assim, a chance dela passar agora é maior. É claro que ela também tem um pouquinho de generosidade, né? Não estou falando que ela está sendo mesquinha e tal, mas a gente é um bom desafio a gente propor o que você vai ensinar essa semana para alguém.
Né? Quando você tem que explicar, você força o seu cérebro a raciocinar as coerências, as razões por que as coisas... Criar um roteiro do que você vai explicar, né? De que forma. E hoje em dia também, assim, a didática faz muita diferença, né? Então, você conseguir compilar um conteúdo. Você às vezes tem que ler por horas um conteúdo para depois você chegar num insight, né? Então, e na hora de você explicar isso para alguém, às vezes é mais focado no insight do que na argumentação por trás, né? Tem que saber dosar essas coisas. A gente vê muito isso também em cursos de apresentações impactantes, esse tipo de coisa, né? Como é que você faz a informação chegar e a pessoa receber aquilo da melhor forma, né? Gravar aquilo da melhor Isso forma. também me lembrou que quando a gente fez, né? Um outro momento a gente comenta melhor sobre o programa, né? O On Fire que a gente fez, mas tinha uma parte lá do game que as pessoas recebiam uma cartinha que era assim, né? Eu aprendi com você. E aí a pessoa tinha que escrever o que aprendeu com o outro, né? Ou compartilhando conhecimento, né? A pessoa tinha uma outra cartinha que falava sobre isso. E aí era legal que, como era um game, no dia seguinte era um tal de... Tá precisando de ajuda? Você quer aprender alguma coisa? Entendeu? E é tão legal, assim, você pegar um conhecimento de alguém que já passou por todo aquele, já tem as dicas, já tem o detalhe, e ela tá te passando, do que você tem que procurar numa instrução normativa, do que ir atrás de normas, alguma coisa assim. Eu acho que cria uma cultura de colaboração, de ajuda, né, do pessoal que tá ali... tendo essa integração, né, tendo essa colaboração e ao mesmo tempo aprendendo, né? E acaba virando referência para aquilo também, né? Que é bem interessante. Sobre determinado assunto, se a pessoa já explicou, sei lá, para umas 10 pessoas a respeito disso, a gente já sabe que ela é referência nesse assunto, né? Então, o desafio proposto da semana é ensinar alguma coisa a alguém, correto? Eu vou propor um desafio bônus. Essa pessoa que você vai ensinar é a pessoa mais ranzinza e que não passa conhecimento para ninguém da equipe. Porque, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que colocam senha em arquivo, que não passam conhecimento nenhum com medo de perder, sei lá, o emprego porque ele é o único que sabe daquele negócio. Então você vai quebrar o coraçãozinho do seu colega ranzinza que não passa nada para ninguém e vai ensinar alguma coisa, seja do trabalho ou da vida mesmo, para ver se a gente amolece o coraçãozinho desse colega que não passa conhecimento e não compartilha. E agora eu queria que a gente desse dicas. Vocês já falaram de vários livros, e aí eu começo com o meu. Dicas de leitura ou de filmes ou vídeos. E a gente vai ter esse momento no nosso podcast. E o livro que eu li nas minhas férias recentemente é O Poder da Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, com mais 2 autores. Daniel Goleman é o papa aí da inteligência emocional. E aí, dessa vez, ele escreveu um livro com vários cases de grandes empresas, né, empresas conhecidas, inclusive, sobre a inteligência, o poder da inteligência emocional na liderança. Né? Chefes que eram super mandões e acabaram mudando para o tipo colaborador ou tipo técnico, encorajador. E como que isso alterou não somente o clima, mas o resultado financeiro da empresa, o resultado final da empresa. E é muito bom você ler, porque mesmo que você não seja líder né, formalmente na sua empresa, a gente é sempre líder em algum lugar, né? Em alguma esfera que a gente está, a gente sempre fala de lideranças informais, em alguma hora você vai ser o líder informal de alguma coisa. Então, de você conhecer os estilos, ele, se não me engano, propõe 4 estilos, e alguns são mais eficazes e outros são, vamos dizer, um pouquinho ruins, mas pontualmente servem para acordar a equipe em alguns momentos que a empresa precisar. Mas, em geral, é um livro para a vida, para você repensar a sua postura profissional, inclusive. Não só, vou ficar lendo lá que o chefe deve ser assim, meu chefe não é assim. Não, é para você aprender como que a inteligência emocional afeta o clima e quando o clima é bom para todo mundo, não é um filme de conto da carochinha, um filme, né, Lago Azul, mas como que isso afeta o resultado da sua empresa, do seu próprio trabalho, da sua produtividade quando o clima da equipe é bom. Então, fica a minha dica, o poder da inteligência emocional do Daniel Goleman. A minha dica continua no abundância, né? O futuro é melhor do que você imagina. Eu acho que é um bom start para quem quer ver, entender um pouquinho do futuro.
Acho que as outras dicas de livros, filmes, essas coisas assim, a gente vai nos próximos, né? Quando tiver um assunto mais focado, mas eu acho que se a gente está falando de mudança de mindset das empresas e organizações, eu acho interessante começar por esse e entender o contexto todo. É verdade. Marcelo O Amado. Originais, que eu citei também, é um livro bem interessante, Qual também que é o autor? esses dias. Originais Esse é é bom. do Adam Grant, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Ele tem uma série de histórias interessantes lá, eu achei bem massa. Agora eu tô lendo o Factfulness, né, que é que tá indicado aí pelo Bill Gates, Obama, não sei o quê. Que é bem interessante também sobre esse aspecto do mundo. Como o mundo tá melhor do que a gente imagina. Ele também entra nessa esfera aí. Eu acho que é interessante também, já que a gente está falando de futuro das organizações exponenciais também, do Salim Ismail, que é bem a ver para você entender por que isso tudo está mudando. E claro que a gente, sendo maker, né, a gente tem que citar o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, né? Que é de graça. É um PDF aí, de graça na página dele. E tem todas essas coisas que a gente aprendeu muito com ele, né? Toda essa parte de futurismo. Inclusive a gente se conheceu no grupo através do curso dele, né? Do Friends of Tomorrow aqui em Brasília. E eu acho que é um ponto de start também para, se você tá querendo fazer a mudança, você começar também. Então, galera, se vocês quiserem se conectar com a gente, comentar alguma frase nossa aqui do podcast ou falar o que você pensa sobre esse assunto do futuro aí, do mindset dentro das empresas, dos próprios colaboradores, você pode acessar a gente, para quem é do Banco do Brasil, no Connect, mas para quem está do lado de fora, se quiser conectar no nosso Facebook, o nosso site está chegando aí também, né, para a gente debater, e um blog no Medium que vai sair esse final de semana, mas a gente coloca os links todos direitinhos aí na página para vocês acessarem. Legal, é isso aí. Beleza? Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado.